Olá, irmãos! Vamos iniciar nosso devocional dessa noite e hoje nós vamos meditar no texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1, 2, 3, 4 e 5. Evangelho de João, capítulo 1, versículos do 1 ao 5. Diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se faria. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Amém? Nesse texto, ele é um texto bem conhecido, muitas pessoas conhecem, e é um texto que tem muitos ensinamentos para nos dar. A primeira coisa é: todas as coisas foram feitas por Deus, por meio de sua palavra. Por isso, sem Deus não há nada, porque a sua palavra é soberana. O que isso quer dizer? Os versículos dizem: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Versículo 3, que é o mais importante. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se faria. Isso significa, como o próprio texto já diz, que tudo foi feito por Deus, por meio de sua palavra. Por isso, sem Deus não há nada. Isso prova a soberania de Deus sobre nós. Isso prova que Deus é o único que pode dar, tirar a vida das pessoas, dos seres. É o único que pode permitir ou não alguma coisa. O único que tem poder suficiente para nos dominar, para nos controlar, para nos influenciar. Ele é o único que tem poder suficiente, porque ele é Deus. E tudo foi feito por sua palavra. Gênesis fala que Deus disse: haja luz, e a luz passou a existir. Haja isso, haja aquilo. Então, tudo o que nós vemos, os animais, as plantas, o céu, o mar, as flores, os alimentos, tudo foi feito por Deus e por meio de sua palavra, como diz Gênesis. Isso prova o quanto a palavra de Deus é soberana. E a palavra dele sendo soberana, isso prova que ele também é soberano sobre todas as coisas. Ele é soberano sobre a vida, porque ele a criou. Isso prova que Deus pode todas as coisas, que nada é impossível para ele. Ele é capaz de criar o homem e a mulher, os animais, as plantas, o céu, o mar, a areia, o deserto, as florestas. Ele criou tudo isso. Isso prova que ele pode todas as coisas. Ele nos deu um dom divino, a vida. Ele nos deu a vida. Isso prova que nada é impossível para ele. Outra prova de que nada é impossível para Deus são os milagres que Jesus fez, porque Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Deus Filho. Ele tirou Lázaro da morte, trouxe ele depois de 4 dias, transformou a água em vinho, fez cegos enxergarem, curou doenças incuráveis como a lepra e tantas outras coisas ele fez. E muitas delas foram através de sua palavra. Há uma passagem, eu não lembro muito bem, os irmãos me perdoem, mas tem uma passagem que conta que apenas com a sua palavra, mesmo sem vê-lo, Jesus curou um homem. Então, a palavra de Deus é soberana sobre nós. E Deus é o único que pode todas as coisas. Segundo ponto,
Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Este é o versículo 4. Jesus é a luz, e a luz traz a vida, portanto, ele é a vida. João 8,12 diz que, Jesus diz, 8,12a, diz, eu sou a luz do mundo. Então, ele é a luz. E João 14,6, um versículo que eu já trouxe uma devocional sobre, fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso significa que sem Deus não há vida. Mas aqui, Jesus não está falando da vida aqui na terra, propriamente. Ele está falando da vida eterna, do amor e da misericórdia de Deus conosco. Então, sem Jesus, não há vida. Mas, sem a luz, também não há vida. Porque sem a luz para iluminar o nosso caminho, nós não vamos chegar até Jesus. E eu não estou falando da luz de uma lanterna, eu estou falando da luz espiritual, digamos assim. É a luz que ilumina o nosso caminho para o certo, a luz que nos levará até Jesus. Até Deus. E Jesus é a luz do mundo, porque antes dele chegar, eu e você não poderíamos estar com Deus. Ele é a luz que ilumina o nosso caminho até Deus. E sem ele, nada acontece. Assim como o versículo diz, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada se faria. Nele estava a vida era a luz dos homens. Então, em Deus está a vida. E mais uma vez, a soberania de Deus fica provada neste versículo. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. As trevas aqui é o mal, é aquilo que é ruim, aquilo que não é bom para nós. E o mal não se relaciona com o bem. Por isso, quando o homem caiu em pecado, no mal, ele se afastou da luz, do bem, de Deus. Ele se afastou de Deus. Porque a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a compreendem. Isso significa que a luz e as trevas não podem caminhar juntos, que o bem e o mal não podem caminhar juntos, que o pecado e Deus não podem caminhar juntos, porque eles são opostos. Novamente eu vou trazer a história do desenho, em que tem um abismo que separam duas terras, duas ilhas, digamos assim. Um está Deus e o outro está o homem. E este abismo, essa rachadura, é o pecado. Com o pecado, o homem ele está em pecado. E com o pecado, ele não chega até Deus. Mas Jesus, que é a luz, a vida e sua cruz, são a ponte que nos leva de volta a Deus. Então, Jesus é o único caminho que pode nos levar até Deus. Porque o bem não se mistura com o mal. Tem uma imagem, que é uma imagem muito errada, que mostra que ela quer dizer o seguinte: o mal tem um pouquinho de bem, o bem tem um pouquinho de mal. Isso não existe. Isso não existe. Porque o bem não se mistura com o mal. Então, as 3 lições que nós podemos tirar é: todas as coisas foram feitas por Deus, por meio de sua palavra. Por isso, sem Deus não há nada, porque a sua palavra é soberana. Segundo ponto, Jesus é a luz, e a luz traz a vida. Portanto, ele é a vida. E terceiro, as trevas são o mal, e o mal não se relaciona com o bem. Por isso, quando o homem caiu em pecado, no mal, ele se afastou da luz, do bem, de Deus. Então, são 3 pontos muito importantes. Então, lendo o primeiro ponto e percebendo a soberania de Deus, é a prova de que tudo isso que está acontecendo pela vontade de Deus.
E a prova que quando Deus quiser, Ele pode e vai acabar com essa doença, com essa pandemia. Então nós temos que crer, mas não crendo, falando, mas Deus até hoje não fez, é porque Ele não tem poder suficiente. Não, é porque Ele não quer mesmo. É porque Ele não quer. E os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos, por isso nós não entendemos, mas por que que mesmo os crentes estão sofrendo com essa doença? Porque é a vontade de Deus. E nós devemos não só entender, como aceitar, porque Ele é nosso Criador, nosso Deus, e faz com as nossas vidas a sua vontade. No segundo, Jesus é a luz, e a luz traz a vida. Portanto, Ele é a vida. Isso significa que sem Jesus nós não chegamos a Deus. Mas ao mesmo tempo que sem Jesus nós não temos vida, para ter a vida precisamos apenas de Jesus. Jesus nos traz a vida. Então, quando nós cremos que Jesus é nosso Senhor e Salvador, nós estamos caminhando rumo à vida eterna. E o terceiro, as trevas são o mal. E o mal não se relaciona com o bem. Por isso, quando o homem caiu no pecado, no mal, ele se afastou de Deus. Isso significa que nós não podemos aceitar Jesus mais ou menos. Nós não podemos nos acomodar ao perdão e à misericórdia. Significa que não é só porque Deus é misericordioso que nós podemos pecar quando nós quisermos. Nós temos que tentar melhorar. Porque não tem como você aceitar Jesus e querer continuar com sua vida normal. Porque as trevas não se relacionam com o bem. Espero que essa palavra tenha edificado os irmãos. Nossos pedidos de oração. Vamos orar pelos profissionais de saúde, pelos enfermos, enlutados, por aqueles que estão com qualquer tipo de problema. E vamos pedir para que Deus faça a vontade dele em nossas vidas. Vamos orar. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigada, meu Deus, pela chuva, pela natureza, pelo céu e por tudo que o Senhor criou, ó Pai. Muito obrigada pela vida, muito obrigada pela sua misericórdia, amor e perdão, ó Pai. Muito obrigada pela paz que nós encontramos em Cristo Jesus. Senhor, agora eu quero te pedir que faça a sua vontade e somente a sua vontade em nossas vidas. Em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Espero que essa palavra tenha abençoado os irmãos. Até a próxima devocional, se Deus quiser. Nossas programações continuam da mesma maneira. Dia 31 de dezembro, às 10 da noite, nós estamos reunidos para a virada do ano na igreja. Que Deus nos abençoe. Até a próxima devocional. Até. Deus escreveu por toda a história páginas lindas de eterno valor. Deus demonstrou que a estrada pra glória é de perdão, de cruz e de amor. Deus escreveu canções de vitória, cantos eternos de amor e de luz. Cristo Jesus, o autor da história, escreveu com sangue a história da cruz. Deus escreveu histórias tão lindas como canções de amor. Pode chover,
escreveu que eu posso viver. Deus escreveu histórias tão lindas como canções de amor. Pode chover,